O que mais um homem precisa fazer para provar a sua inocência? Veja esse vídeo, que é capaz de causar repulsa em qualquer pessoa com o mínimo de senso de justiça, onde eles tratam um homem que foi absolvido em 3 instâncias como um abusador e uma menina que conhecidamente fez uma falsa acusação como uma vítima. Como é um processo que correu em segredo de justiça, eles dizem que a gente tem que tomar muito cuidado porque nós só temos fragmentos do processo, né? Nós não temos um processo inteiro. Para mim, se eu não tenho o processo, fica muito difícil eu poder opinar sobre provas, sobre o que poderia ter sido feito ou não. Então, aqui fica muito difícil fazer uma análise. No início, até essa promotora parece ser coerente e sensata, visto que, se não analisou o processo, por óbvio, não pode comentar um caso com absoluta certeza. Porém, faltou boa vontade tanto para ela quanto para o Beto Ribeiro, pois esse processo está em vários locais já divulgados pela própria Mariana Ferrer. Pois saibam que eu analisei o processo como um todo e sei detalhe por detalhe desse caso, pois acompanhei desde o início. Existe o promotor que ali, no caso da Mariana Ferrer, poderia ter dito para ela, orientado como ela deveria se portar numa audiência. Veja, Beto, era a primeira vez daquela moça participando de uma audiência. Ela era assistente de acusação e, falando por ela, havia um defensor público com quem ela provavelmente nunca se avistou. Primeiro, que nenhum promotor tem essa função de aconchegar a vítima. Segundo, naquele momento, o primeiro promotor tinha oferecido a denúncia. O segundo promotor, ele pediu a absolvição do réu. Veja o quanto esse homem era inocente. O próprio promotor pediu a absolvição. Segundo, ela deveria ter providenciado um advogado, já que ela gosta de acusar, aparecer nas redes sociais. No mínimo, ela deveria ter um advogado. Além do que, nessas horas, sempre aparecem inúmeros advogados para defender uma vítima que está sendo menosprezada pelo judiciário. Porém, nesse caso, vários advogados passaram por assistência dela, entenderam que ela estava mentindo e deixaram o caso. E diante do desleixo sobre o caso que ela deu início, foi designado um advogado dativo, um defensor público, o qual de fato não teria contato com ela. Dizer uma coisa, eu não consegui assistir a audiência na sua integralidade, porque me revoltou. Então, ali o que nós vimos foi um juiz que não soube manter a sua autoridade e permitiu que o advogado usasse termos, imagens, questionasse a vítima de forma... Não foi incisivo, não foi duro, foi desrespeitoso, exatamente. Ou seja, quer revitimizar mais ainda essa vítima. Nesse ponto começa a covardia. Como assim revitimizar? Ela sequer teve acesso aos autos, sequer sabe do que está falando. E principalmente, se ele foi inocentado em 3 instâncias, quem é a vítima? Todos podem ser, menos ela. Porque, de fato, foi demonstrado nos autos que não houve qualquer crime cometido pelo André Aranha. Ela inventou tudo isso daí. Ficou evidente, se você olha sem viés ideológico, igual essa promotora que odeia homens, pelo jeito. Já não bastava o réu ter dito o que disse sobre o odor íntimo da vítima? O que é aquilo? O que é aquilo? Para mim, aquilo é cafajestagem. Um homem que, para se defender de uma acusação, que inicialmente ele disse que sequer teve contato com ela, porém depois que é provado que o sêmen encontrado na roupa dela era o dele, ele tem que falar alguma coisa. Que ela tinha um mau odor. Veja que o ódio que essa mulher possui contra os homens faz ela renunciar à lógica. Uma das táticas da Mariana Ferrer era dizer que não lembrava de nada. Portanto, chegou-se ao nome do André Aranha, o qual subiu com ela até o camarim, 6 meses depois do acontecido. Nesses 6 meses, ele estava na Europa. Convidaram ele para voltar na delegacia dar o depoimento. Ele voltou. Quando chegaram e perguntaram, ele sem saber de nada que tinha acontecido: "Você conhece a Mariana Ferrer?" "Não, não lembro de nenhuma. Nunca conheci essa menina, nunca vi ela." E depois que ele tomou ciência de todo o caso, ele mencionou que foi ele. Porém, em nenhum momento ele se negou. E outra, ela reclama que ele disse que ela estava com mau odor. Essa era a verdade. Ela não estava com mau odor, ela estava fedendo. Ela não tinha cuidado com a higiene nas suas partes íntimas. Outra, a mulher queria matar ele, queria jogar ele numa cadeia como estuprador, lá dentro ele ia ser estuprado, ia ser morto. Você acha que ele tinha um bom sentimento por essa pessoa? É óbvio que não. Ele foi lá e falou a verdade. Ela estava fedendo. E o que tem de mais de dizer isso? Né? Tem que ter respeito por quem quer te jogar na cadeia, quer te matar injustamente. Eu ia te perguntar isso, não faltou mulher na audiência? Faltou. Não viu ali um olhar de acolhimento. Nós tínhamos uma vítima, e era uma vítima de estupro, sim. Era uma vítima de estupro, porque o promotor de justiça denunciou o réu por estupro. O juiz aceitou a denúncia. Então, nós tínhamos, sim,
uma vítima de estupro, se lá na frente o resultado foi outro, é diferente. Naquele momento, nós tínhamos uma mulher vítima de estupro sendo tratada pelo juiz, pelo promotor. A Mariana Ferrer é vítima de um estupro, naquele momento. E o autor aqui, o moço ali, ele é o estuprador. Olha que coisa sem lógica. Como que uma promotora vai dizer que um acusado é um criminoso pelo crime que foi imputado a ele sem ter sido sentenciado, sem ter sido julgado? Ele estava numa audiência de instrução e julgamento. Então ela está dizendo assim que é só porque ela acusou a outra é vítima e ele é um estuprador? Pois eu digo para essa Solange que ele é tão estuprador quanto o filho dela, como o pai dela, como o irmão dela. E esse Beto Ribeiro, que é homossexual e prega que seja respeitado, que não quer ser vítima de preconceito, o que ele está fazendo com o rapaz que foi só denunciado, o qual provou sua inocência? O estuprador é ele, já que ele gosta de imputar esse tipo de peste para os outros. O promotor escreve isso. Ele fala, no dia tal, às tantas horas, fulano de tal, praticou esse crime. E o juiz admite, recebe essa acusação. Então vamos no processo, vamos à audiência. Mas eu estou vendo uma vítima sendo massacrada por um advogado. Meu Deus, ela estava lutando sozinha. Eu senti um desamparo. Eu vi uma filha minha numa situação dessa, desamparada. Quem assistiu à audiência percebeu que essa menina é extremamente provocativa, dissimulada, mentirosa, ficava provocando o tempo todo. Ela levou o advogado ao extremo, de chegar naquele ponto. E se ela acha que poderia ser uma filha dela, a gente já nota que tipo de educação essa mulher dá para os filhos dela. Porém, naquele momento da audiência, o juiz, o promotor, o advogado, todo mundo já sabia que aquela menina era uma mentirosa. Já tinha analisado as provas. Já tinha passado a fase de instrução do processo. Todos já tinham ciência que era uma mentirosa, que ali não tinha vítima. Ali estava marginal, ali estava bandida. Sabe a escada, dessa escada? Mas o cheiro, ela tava com cheiro muito ruim. E ela queria que eu fizesse sexo oral nela, e eu não quis, que era o cheiro. Com a mão eu já senti. E aí eu não sei. Isso pode ser falado assim? Pois, veja a ideia dessas duas pessoas. O rapaz, o André Aranha, é a pessoa que mais tem certeza de que ele não fez, estão dizendo que ele fez. Então ali na frente dele, na imagem, é uma mulher que quer jogar ele na cadeia por estupro, bate nessa tecla, joga todo o Brasil contra ele, os caras, todo mundo quer matar ele. E assim, ela tá me dizendo que tem que ter dozinho dela, não falar que ela tava fedendo. Ai, a vítima, da onde que essa mulher tá com a cabeça? O André Aranha queria matar ela. Ele queria ela morta, porque veja o sofrimento que ele causou para pai e para mãe dele, para ele, destruindo a vida dele. Surge um problema lá durante esse almoço, porque o rapaz que a acompanhava, que era esse Cid, ou Sidney, né? Ele também almoça e ela é chamada a atenção pela coordenação lá das embaixadoras, dizendo que ela podia ter trazido mulher. Olha só, né? Se você tivesse trazido mulher, ele também é embaixador. Depois a gente veio saber que, segundo o que a Mariana fala, que ele era um amigo dela e era gay, já tinha tido um relacionamento com um dos sócios do local. E ela, conduída que o rapaz queria almoçar, ela pede e fala, não, coloca na minha comanda e tudo, daí fazem o rapaz pagar esse almoço. Aí a chefe ali das embaixadoras a repreende e tudo mais, mas a vida continua. Mais uma história inventada pela cabeça perversa dessa mulher. Em nenhum momento foi falado que ela poderia ter levado uma mulher e não um gay. Outra coisa, o cara não poderia ter almoçado, ela foi lá, mesmo sabendo, e deixou o cara almoçar. E ela foi chamada a atenção e já sabia que não teria mais vaga para ela ali no local. E já tinha sido chamada a atenção outras vezes. Ela sabia que nesse local já não tinha mais emprego para ela, sendo um dos fatores que levou ela a fazer a falsa acusação. Um desses bangalôs. Nesse momento, na hora deste almoço, ela acaba ingerindo Um gin tônica. Um gin tônico, como estava ali, e ela começou a caminhar e ela foi chamada para dentro de um bangalô para tirar foto. E nesse bangalô estavam presentes o André, né? André de Camargo Aranha. É um sobrenome famoso, viu? Tem muito jurista Camargo Aranha em São Paulo e tudo mais. Não sei se ele faz parte desse ramo da família. Nossa, nesse momento ela faz uma denúncia grave. O André é filho de advogados bem-sucedidos. Isso torna ele um estuprador. Então atenção, você que tem um pai bem-sucedido, você é estuprador, segundo essa promotora aí, tá certo? E que ele é tido como agenciador de jogadores de futebol. Ele diz que esse caso quem destruiu a vida dele. Não sei por quê, porque jogador de futebol é o zero e vezeiro em aprontar em boate, né? Mas é um jogador. Nós temos até presos, né, fora do Brasil, e um no Brasil, que provavelmente vai ser processado e será condenado também.
pela prática de estupro, né? No caso, os dois. Que também começaram com a história negando, até que o negócio ficou feio e eles tiveram que admitir. Mas tudo bem. Esses são outros casos, outros 500. Mas ele vive nesse meio do futebol, né? Não sei. Pois é, pô, eu não tinha pensado por esse caminho. Eu, na hora que eu estou minha profissão, eu falei, tá. E ele comenta, inclusive, durante o julgamento, que aquele caso tinha destruído a vida dele. Bom, você vai trazer depois. Muito bem. Olha que absurdo. A dona aí não sabia. Esse problema foi gravado em agosto de 2024. Que o Daniel Alves foi inocentado na segunda instância. O Robinho, Deus ajude que ele prove a sua inocência em algum momento, porque eu também acho ele inocente. Mas como que uma promotora cheia de pré-julgamentos, de preconceito, vai poder... Imagine a atuação dela no judiciário. Já pegava só pelo tipo físico da pessoa, pela profissão, ela já denunciava, já era um bandido, um condenado. É isso que essa mulher está mostrando. Veja que absurdo. Também estava junto com ele, né? Não sei se foi junto, se é amigo, se não é amigo, mas estava no mesmo local, um dos herdeiros Da Globo, ele fala, Robertinho. Ele chama de Robertinho. Que ele chama de Robertinho, que é um homem também acima de 40 e poucos anos de idade, né? Então não é nenhum menininho de 17, 18, 20 anos, todos eles bem maduros, né? E com o dobro da idade dela, com certeza, né? Com certeza. E o que esse comentário tem a ver? A lógica desse comentário só tem na cabeça dela que exala ódio. Essa mulher exala ódio. E ela disse que só se lembra disso até aí. E que ela só se recorda depois de estar descendo uma escada, né? Como se flutuando estivesse, né? Que eu sentia que ela não era ela. E ela começa a procurar os amigos, que inclusive foram com ela não retornaria com a mesma amiga, ela voltaria com uma outra amiga, para saber o que aconteceu, porque ela se sente muito estranha, como se ela tivesse tido um apagão. Naquela época nós tínhamos ainda horário de verão, que foi 2 anos antes da pandemia, né? Nós ainda tínhamos, se eu não me engano, horário de verão, então ainda era claro. Sim. E a última memória que ela tem é das meninas, das amigas, enfim, daquelas meninas com quem ela convivia, dizendo que elas iam para um lugar chamado 300. Então ela tem essa memória, um apagão, a sensação de estar voltando à consciência e procurando as pessoas, Nossa, daí ela teve um apagão. Esse tipo de droga é igual aquela dos Ubers. Que ela tinha um gás que nunca ninguém viu, nunca ninguém comprovou, nunca teve um caso desse para analisar. É a mesma coisa que essa bobagem que essa mulher, que a menina falou, essa mulher acreditou. Um apagão. Que coisa de louco. Isso não existe. Assim, principalmente no momento que ela queria que fosse apagado, né? Isso é um absurdo. telefonar, chega a mandar mensagem e tudo mais, e ela vai ao 300, mas eles tinham desistido e foram para um tal de Shack, que é um outro restaurante e tudo mais. Para onde vai esse rapaz, esse André, posteriormente? Né? Para onde vai esse rapaz? Ela entra no 300, uma das mulheres que trabalhava no Café de la Musique também trabalhava no 300, que ela trabalhava até determinado horário no Café de la Musique, e depois trabalhava no outro, entregando convite, pegando nome, nada tão qualificado assim, né? E ela disse que não, que ela estava normal, tudo desceu lá, que ela estava normal, que ela estava andando bem, já outra. Vocês notaram que ela desqualificou uma trabalhadora que estava entregando convites e tudo mais? Ela disse que nada tão qualificado assim. E que nojo dessa mulher, ela desqualificar a vítima que ela disse, não pode. Agora, ela desqualificar uma testemunha, uma mulher que estava trabalhando, dizendo que era nada qualificado, aí pode. Veja que falta de coerência. Dizem, não, ela parecia estar bêbada, ela parecia estar entorpecida. Aí você não tem. Só que todas essas pessoas são ligadas ao Café de la Musique, que desde a instauração do inquérito, quer ter vista do inquérito. Desde a instauração do E não pode? Claro que não. Qual é o interesse? O inquérito está sob sigilo. O processo está sob sigilo? Por que o Café de la Musique tem interesse em xeretar aqui? Não tem. O nome do estabelecimento está envolvido numa acusação de estupro. Chegam a dizer na época que dentro desse Café de la Musique tinha uma rede de vendas de virgens. Interesse nenhum. Tem as imagens, né? Essa imagem que tem de ela subindo e descendo foi muito confuso de conseguir ter, mas outras câmeras poderiam ter tido mais. Não tinham mais imagens, eram 35 câmeras. Aí que tá, nós não conhecemos o processo. Fica difícil eu falar a respeito de um processo que eu não conheço. Como que é difícil falar se você fala besteira do começo ao fim? Mas veja, essas câmeras mostrariam claramente essas movimentações, quem estava, quem não estava. Aquele local para onde ela subiu, dizem que é camarim para DJ, que é lugar para trocar roupa. Eu vi uma filmagem do lugar, é um tipo do lounge, né? Meio um camarote também.
Mas é fechado, ele não tem vista. Isso já é uma das coisas que a gente já pode falar, assim, por exemplo, até as imagens das câmeras foram solicitadas muito tempo depois, porque esse caso só vai começar a ser investigado muito tempo depois, sendo que a própria Mariana Ferrer, ela vai muito rápido à delegacia no dia seguinte, que a gente vai chegar. Mas Como que alguém que se auto-intitula um criminólogo, um criminalista, fala uma besteira dessa? Ela fez a denúncia no dia 15 de dezembro. No dia 19 de dezembro, a polícia solicita as imagens para o Café de la Musique. O qual cede e é feitas as escolhas pela Polícia Civil. Tudo bem. Meses depois, a Polícia Civil pede o total das imagens. Porém, qual o sistema que mantém as imagens antigas? Tem um tempo e é mantida essas imagens, depois são excluídas automaticamente. E foi o que aconteceu. De início, o Café de la Musique cedeu todas. A polícia pegou o que eles queriam. Depois, meses depois, pediram o total, que já não existia. já nesse ponto, que é muito importante, porque o André, ele diz que ela é que fala para ele subir com ela. Ele fala, né? Qual é a versão? Essa é a versão dela, ela procura. Então vamos primeiro com a versão dela. Ela procura os amigos, não encontra os amigos, e ela entra em pânico, em desespero, justamente pelo apagão que ela sofreu e pelo estado em que ela se encontra. Isso já lá na outro lugar. Ela já entrou naquele. Porque ela não lembrava o que acontecia, foi para esse 300, que é outro bar, chega lá e ela começa a ficar Começa a tomar, né, noção onde é que eu tô, o que aconteceu. Enfim, ela teve uma amnésia nesse tempo, certo? Aí ela chama o Uber. Nesse camarim tinha um banheiro mais isolado, onde todas as embaixadoras utilizavam. Ou seja, a Mariana sabia da existência desse local. Por isso, levou o André Aranha até lá. O fato dele ter entrado na frente ali, somente na escada, não quer dizer nada. E outra, ela foi até ele, chamou ele de Robertinho, achando que ele era o herdeiro da Globo. E por fim, depois dela sair de lá, ela manda uma mensagem para as amigas dizendo assim: amiga, não gostei desse boy. E daí o que? As amigas já tinham ido para outro bar porque nem esperaram ela, porque ela não era, sabia que ela não tinha dinheiro, que ela não seria uma presença agradável, e foram para outro bar e esnobaram ela. O Uber relata que eu não vi a imagem, né? O advogado disse que tem imagem, que outros carros pararam e que ela foi exatamente no carro. Eu não vi essas imagens também. Também não vi. O advogado disse que tem, nos autos, não sei, né? É aquilo que eu te falei. Eu queria conhecer o processo por inteiro, né? Por inteiro. Inclusive, eu vi um canal em que é uma perita criminal. E agora me fugiu o nome, depois eu te falo. Tá. Muito interessante, ela faz muito questionamento, porque houve muita falha na investigação. E que elas falam quanto que o motorista de Uber percebe que ela tá mal. Sim. Ele é uma ponto fundamental. Porque ele fala o seguinte: ela entra no carro, aparentemente normal, e ela telefona para a mãe e ela cai em prantos, em desespero. E é uma corrida, né? Um trajeto que demora em torno de 30 minutos, e diz que ela falava sempre a mesma coisa, repetitiva. Ela falou assim: ela não estava bêbada, mas ela não estava normal. Imagine. Agora pense você. Ela tinha um alvo para fazer de vítima, que era Roberto Marinho. Inclusive chama o André de Robertinho. Eles vão até um local que ela indica que é um camarim onde todas as embaixadoras tinham o costume de usar por ser mais discreto. Daí, em uma das suas primeiras experiências sexuais, talvez ela não soubesse que tinha que se limpar ou o que teria que fazer, estava fedendo. O André refutou ela devido ao cheiro e falou: eu vou no banheiro e já volto. Saiu assim de sopetão, pelo que ele fala. Ela já desceu sabendo o que tinha acontecido. Ela relata para as amigas dizendo assim: ó, eu não gostei desse boy, eu não quero ficar mais com esse boy, eu não gostei dele. E daí pergunta para as amigas dizendo que não vão voltar para buscar ela, elas já tinham ido para frente, talvez pelo fato de saber que ela não tinha dinheiro, que ela não é uma menina chata, sei lá, não quiseram esperar ela. Nisso, ela com dinheiro, nem tinha o dinheiro do táxi, já sabendo que não poderia voltar para trabalhar porque tinha perdido o emprego devido ao dar almoço para o rapaz que ela levou, entrou no táxi e começou a chorar, mas com as seguintes palavras: eu não vou mais ajudar mais ninguém, não dá mais para confiar em ninguém, eu não vou mais ajudar ninguém. Ela só falava isso. O taxista relatou isso. Ela não estava normal. Ela repetia, chegou a ser cansativo, que ela queria falar com o pai, que não podia confiar em amigo nenhum, que não devia confiar em amigo, e ela liga para a mãe, e daí você ouve o áudio dela. É uma voz embolada. Você percebe claramente que é uma voz embolada, que aquilo não... Sabe quando fica com a língua grossa, né? Que não consegue falar direito e chora. Nesse dia, e quando elas vão até o carro, porque ela não tinha o dinheiro para pagar, enfim, a mãe a leva para debaixo do chuveiro, achando que ela tinha bebido, mas estranhando a falta de odor etílico, e quando tira a roupa dela, porque ela estava com tipo um body,
né, de malha confortável. Aquele e tudo. vestido branco, não? Exatamente, só que ela tinha um body embaixo com perninha e o vestido por cima, né? Quando a mãe tira, a mãe olha e vê que estava com uma substância e até molhado, estava bem molhado, né? E cheirando a esperma. A mãe dela é uma mulher que já transou e sabe muito bem qual é o cheiro de uma esperma, né? E viu sangue também. Primeiro, que sangue, o único lugar que existiu foi na tua cabeça demoníaca. Segundo, talvez você não queira entender ou admitir. O que a mãe sentiu foi o mesmo fedor que o André sentiu. Ela estava suja nas suas regiões íntimas. Ela estava fedendo. Que tipo de sêmen tem esse cheiro que exala para tudo que é lado? Onde que essa mulher está com a cabeça, meu Deus? Né? E ela pega na hora, ela já coloca dentro, ela não sabia o que tinha acontecido com a filha, já coloca dentro de um saco plástico, e é isso que vai servir de prova de que ele, o réu, havia mantido relações sexuais, né, um coito realmente. Serviu de prova, mas tenho certeza que a mãe dela colocou dentro de um saco plástico para interromper o fedor que vinha das entranhas da Mariana Ferrer. Vaginal, ou ele havia ejaculado nela sem ter tido coito. Foi constatado que ela era virgem no exame mas quando se fala, esses exames eles não são precisos. Não foi ontem. Até 15 dias, né, poderia ser. Até o recente, né, até 15 dias. Então, constatou que ela tinha perdido a virgindade de 1 minuto a 15 dias, mas não constatou que ela tinha transado na noite anterior? Se não teve comprovação disso, então não houve o estupro ou coito, igual você está falando. Só que ela começa, só que ela não falou, no dia seguinte, quando ela acorda, ela não fala eu fui estuprada, ela não acusa ninguém de estupro, por quê? Porque ela não sabe o que aconteceu. Negativo, ela não acusou porque não foi estuprada. Custa acreditar nisso? Se não, veja, Beto, aquela mulher que quer imputar falsamente, vamos supor, Mariana pegou, viu o rapaz ali, rapaz não, né, para ela um coroa, né, ali, leva ele para um lugar, chega lá, mantém relação sexual ou não, mas mantém um ato sexual que faz pode não ter tido penetração, mas a ejaculação foi. Tá? E depois o que ela faz? Ela vai sair dali e vai para onde? Polícia. Ela vai apontar quem foi. Como que você sabe, tia? Como que você prevê isso? Todo ser humano é igual, agora vai ter sempre o mesmo comportamento? E você é a mãe de Ná? Você é a toda-poderosa que tudo sabe, que tudo vê? Porque daí a mãe dela vai até a delegacia de polícia. No dia seguinte, ela é submetida a exame para verificação de conjunção carnal. Verifica-se que ela havia perdido a virgindade há 15 dias, né? Tá, mas então se constatou que ela perdeu a virgindade até 15 dias e não se constatou que ela teve uma relação sexual no dia anterior, é óbvio que ela não foi estuprada. Por que insistir nesse assunto? Legal, para sexologia é de 1 minuto até 15 dias, porque eles não têm mas como... Não tem essa marca tão exata, mas se tinha sangue... Mas eles têm como dizer que ela era virgem. Recente. Sim, recente, né? E daí a coisa começa, a investigação, a gente não... Beto, então, deixa eu te contar. Mulher menstrua, talvez você não tenha muito contato, mas talvez o sangue na calcinha dela tenha sido isso. E doutora, a menopausa eu já vi faz tempo, né? Talvez tenha esquecido dessa situação. E outra, eu fico imaginando, se ele só passou o pênis e tinha líquido seminal na calcinha, que foi o que foi pego, o que era esse líquido que tinha lá que a mãe constatou? Jesus amado. E um detalhe bem interessante, o vestido branco, né? Não se falou dele. Ela disse que mandou para o exterior com medo de represálias. Qual a lógica disso? É notório que ela entrou numa história que a mãe dela criou, ela foi entrando naquela história e foi aumentando, foi acreditando e deu no que deu. 35 câmeras, gente. Não é monitorada? Você acha que nesse programa que eu assisti, que até de uma perita, ela falou assim, desde quando quem diz o que serve de um DVR, é DVR, né, que fala? DVR, né? Aquela coisa que fica gravando. Onde fica armazenado o material. Das imagens, né? Foi um policial no local, aquilo foi arrecadado muito tempo depois, e ele diz o que serve e o que não serve.
você viu num programa de TV? E outra, o que o Café de la Musique tem a ver com isso? Chega lá um policial da Polícia Civil, se identifica, pede as imagens, é cedido, escolhe o que quiser. Ele escolhe o que quer, leva. O que acontece com o HD, quando se tem gravações mais recentes, passa por cima das mais antigas e se some as gravações. Não é que eles apagaram, simplesmente foram deletados, como sempre acontece. Sim. Aquilo que é importante, quem estava do lado dela, quem não estava, e preservar. Isso não aconteceu. Então, só pra gente entender, acho que acontece dia 17 de dezembro, se não me engano, nessa data, depois dia 18 ela vai pra polícia. A mãe vai com a filha e fala, minha filha foi violentada. Sim. Não sabemos por quem, mas ela foi violentada. Nem ela. Nem ela sabia. Veja qual... Aí se fazem os exames de corpo de delito e os exames de sangue. Os exames de sangue trazem, e demoram para esses exames, tem exames que nem foram feitos, estão em seguida, mesmo ela podendo... Acho que até o exame de corpo de delito foi feito, foi rápido, mas não é tudo, nada foi assim. Ela foi para a delegacia fez os exames. Acho que foi tipo um dia depois, teve uma demora aí. Nesse programa que eu assisti, me parece, eu não sei de onde ela tirou essa informação, mas parece, que eu também procurei entrevistas da Mariana, eu não vi entrevistas. Isso eu não entendo porque esse é um caso muito pouco falado. Muito pouco falado, muito pouco falado. Pouco falado, talvez no planeta que vocês estavam vivendo alguns anos atrás, que era um caso que só se falava nisso, né? Outra coisa, a perícia, todas as perícias foram feitas de forma rápida. Vai um policial civil no estabelecimento, pede as imagens, é disponibilizado todas. Ele filtra algumas, e como que a casa noturna ia saber que não era ele que tinha que ter pego, era a perícia? Veja que absurdo. Outra coisa, ela fez um exame toxicológico logo depois, não foi constatado nem bebida, nenhum tipo de droga no sangue dela. Então se já derrama por terra tudo que ela estava falando. Agora vou inventar uma droga? O primeiro jato da urina. Não tá? pode. Pois é. Então, veja, isso eu não sei se é verdade, se não é, ela lança essa informação, até porque o primeiro jato ia determinar até se ela estava com alguma doença venérea. Então, manda ela eliminar. Muito bem. Aí não são encontradas as substâncias rotineiramente pesquisadas. Isso não significa, Beto, que ela não tenha sido dopada. Ah, não. Se é feito perícia, se é feito exame toxicológico, e você não acredita desse jeito? Imagine se um caso fosse teu, como se você fosse uma promotora, ia jogar um inocente na cadeia. Isso daí tem que ficar nas tuas costas. O que você está falando é um absurdo. Quero ver o dia que teu filho for acusado e ninguém olhar para ele, todo mundo acusar e ele for preso. Como que é possível, né? Você digitar pro Uber? Como que é possível você ligar para os teus amigos? Como é possível andar de salto num piso irregular? Tenha santa paciência, doutor. Tenha santa paciência, né? Existem pessoas que até embriagadas, chamam Uber, vão para casa, abrem a porta de casa, tomam banho, deitam e no outro dia não sabem como chegar em casa. Conheço muita gente. Fazem tudo isso, mas saem por aí acusando os outros de estupro? Existem drogas não catalogadas. Nós estamos falando de um local de gente de muito poder aquisitivo e, portanto, muito acesso extremamente facilitado a drogas caras, novas, que sequer são comercializadas. Olha o malabarismo que essa mulher está utilizando para fazer a Mariana de vítima. Dizendo que ali tem drogas que sequer são comercializadas. Então como é que compra? Eles inventaram a droga? Pare de ser ridícula, mulher. Não estou dizendo quem foi, não estou nem dizendo que foi esse rapaz que adopou. Veja, não dá para saber, daria para saber Vendo todas as câmeras. Esse local tivesse fornecido, e querido, como quis na Espanha, no caso do jogador Alves. Né, Daniel Alves, dado tudo para a polícia. Por quê? Porque a reputação daquela casa comercial, né, daquele ambiente comercial, perante toda a sociedade. Eles fazem isso. Ali não. E ficaram queimados, hein? E ficaram queimados por conta dessa situação, desses fatos envolvendo essa casa. Então, veja, nós não temos... Não ficaram queimados, pois você já não tinha idade para frequentar naquela época, não tem agora. Ou seja, você não sabe. Outra coisa, droga não catalogada. De onde você está me tirando isso? É outra besteira que você está falando. E outra coisa, esse argumento que você está usando, com certeza, várias pessoas que foram condenadas por você utilizaram o mesmo argumento. Não, a outra parte lá é forte, né? Eles com certeza compraram o juiz, compraram a promotora.
Todo mundo já falou isso de você, a mesma coisa que você tá falando agora. Veja que absurdo. Uma mulher que vai lá fazer a denúncia, olha, quem foi um cara assim, assado, ele estava em tal... Não, ela não sabia. Só isso já é o suficiente pra gente acreditar na história dessa moça. Então, só que demora muito tempo para eles chegarem nesse rapaz. Porque, até nessas imagens, porque ninguém foi no dia seguinte lá e falou, me dê todas as imagens. Demorou bastante tempo, não é? Eles vão passando, é quando a Mariana Ferrer vai para o Instagram dela, que já tinha um número X de pessoas, bom, acho que eram 800 mil pessoas. 150 mil. 150 mil? 150 mil. E ela fala, questiona, e aí a polícia, aí trocam de delegado, não troca? Troca de delegado, vai, não sei o que lá, blá, blá, blá. O criminólogo, muito bem conceituado, que fala de um dos endereços mais famosos do Brasil, no mínimo você tem que ter vergonha, você tem que pedir desculpa por esse material que você produziu, totalmente tendencioso, mentiroso, você nem sabe do que está falando, as provas foram já coletadas já em seguida, se pediram mais depois, o problema não é da casa noturna, eles cederam tudo. E aí começa uma investigação, mas é tipo uns 6 meses depois. E aí eles identificam o Aranha. Ó, do André. O André é chamado e ele estava até na Europa e vai para Florianópolis, né, para dar depoimento. Sim. O que ele fala no começo? Então, eu não tenho... Não, mas não tenho essa a gente não tem o depoimento em si. O que eu sei é que ele nega. Então, Pega a informação da revista Tititi e vem aqui em canal que tem quase 1 milhão de seguidores para falar besteira, afirmar depois que ele fez. então exatamente. Ele nega, conhecia, que aconteceu e tudo mais. Só que eles conseguem material genético, né? Então é isso que eu quero saber. Eu Ele ouvi deixa um dizer- copo. Foi de um copo. Ele tomou um copo e ele Foi deixou. uma delegada de polícia. Que aí ela pega o copo. Me lembrou o caso do Pedrinho lá do... Nossa, que estratégia muito bem bolada. Que brecha na lei que essa delegada conseguiu. Ela conseguiu o material num copo, sendo que ele nunca se negou a entregar. Toda vez que foi solicitado, ele entregou, colaborou com tudo. Nossa, realmente eu tô assustado com tamanha proatividade dessa delegada. Ele pega essa delegada pega esse copo e manda fazer o contraste Exatamente. com o esperma encontrado. O esperma. E deu match. Aí ele passou a conhecer. Aí ela passou a ter as partes íntimas fedidas. Ele não falou disso no primeiro depoimento. Não, eu nem sei quem é. Não faço a menor ideia. Você ainda Você acabou de falar que não sabe se isso é verdade, que você não analisou o processo, que você não tem certeza, que só ouviu falar que isso é verdade, e agora você fala com essa convicção. A única certeza que você tem é que ela é uma fedida, que ela estava fedendo. De resto, você não tem certeza de nada. Ele fala que ele tinha uma menina doida lá, Deus me, né, uma doida, peguei uma Doida, doida mas ele não lá sabia e que tudo era mais, mas ele só criminosa. faz esse comentário. aqui, deixou o copo deu o match entre... Deu match. Mostrou que ele, Aí que era agora- ele, ejaculou nela. Ejaculou nela. Que ele fala, e durante a audiência eu acho interessante, porque aí eu posso falar, eu como homem, que ele fala, não sei se ejaculei, eu posso ter ficado só lubrificado. Não, a gente sabe se ejaculou ou lubrificou. São coisas muito diferentes. Mas, pelo menos acredito que todos os homens Desculpa, saibam. né? Eu espero, né? Espero que ele com 44 anos saiba, né? Quando tá fazendo uma coisa ou outra. Mas ele diz que ele não lembra de ter, né? Então, doutora, você com quantos anos deve ter se aposentado na promotoria e até hoje não sabe identificar um crime? Ela não... Porque ele desqualifica ela muito quando ele fala que ela teria feito sexo oral nele, e que eles ficaram se esfregando, e que ela pediu sexo oral nela, e ele pegou, viu o cheiro pela ele mão. já tinha colocado o dedo. Veio um cheiro. Ai, olha, Veio um aquilo cheiro. foi- O mesmo cheiro que a mãe dela sentiu. Essa cena, Porém, vocês tentaram romantizar dizendo que o cheiro era do esperma. Que esperma que tem esse cheiro? tá falando a verdade também. E o próprio pessoal ali, eu não sei se é o promotor ou o juiz, acho que são os dois, alguém fala pra ele, aqui você pode falar tudo, fale do seu jeito, como fala foi. o que você quiser, ao réu tudo. É. Ao réu tudo. Né? A vítima, cabe chorar. Né? A vítima o choro, ao réu tudo. Né? Infelizmente, hoje nós vivemos esse tipo de situação. E até aquela história, quando ele fala do cheiro, tá bom, tava com cheiro ruim, que horror, tá com cheiro ruim. réu? Tem feder também. Mas então ele não fez o sexo oral, que não significa que não possa ter feito outro sexo. Exatamente. Você precisa falar também isso. Mas sabe por que ele fala do cheiro ruim? Porque ele tem que rebaixar a vítima. E aí ele Assim como joga o muito... advogado fez, mostrando fotos. Se tem alguém que ali tinha certeza que era inocente, era o André. Foi. E o advogado se convenceu da mesma situação. Todo mundo sabendo que estava diante de uma bandida que estava inventando coisas. Vocês acham que ele iria... Ai, não vou falar que ela estava com odor. Vou falar que ela estava simplesmente mal cheirosa. Ele queria matar essa menina, ele estava se lixando pra ela.
Se ela se enfiasse embaixo de um carro, ele ia estar mais feliz, porque a mulher estava acusando ele de estupro. A vida dele, dos pais dele, o pai dele teve um infarto, não podiam sair de casa, queriam matar ele. Você acha que tinha alguma compaixão por essa menina? Aí tem um ponto, pra as pessoas entenderem, do Robertinho da Globo que é falado, é porque ele na época trabalhava, ele era responsável pela parte de esportes e tudo mais. Ele é o herdeiro máximo, todos os primos são herdeiros, mas ele é o que está respondendo hoje pela Globo e tal. Ele põe isso muito forte na audiência de que ela estaria, na verdade, querendo pegar o Robertinho, né? Isso ainda coloca meio que ela estava querendo... caçando homem rico. Caçadote. Caçadote. E o dote dela era a virgindade, é isso? Ela esperou a vida toda para dar para ele. Pro dono da Globo. É uma coisa assim que eu acho muito doido, porque se até esse cara foi colocado dentro de uma audiência dessas, eu não sei depois como é que foi, mas é importante, a gente tem que falar porque a gente tá comentando e isso tá público. Mas eu acho que até, eu mesmo quando começo a fazer isso, nossa, mas pega mal, você não sabe se aquele cara tava namorando, se tava casado, se não tava na época, fica ruim. O que ele tá fazendo nesse lugar? Você já expõe a intimidade e o segredo do outro. Né? Sim. Meu amigo, ele estava correndo risco de ser preso por estupro. Ele poderia passar 20 anos na cadeia. Hoje a maioria dos homens são inocentes que estão presos. 15, 20 anos. Você acha que ele estava se importando com a intimidade de alguém? Se importando com o fedor de alguém? Onde é que você está com a cabeça, criminólogo? Absolvição, né? Foi pedido do próprio Ministério Público, mas o pedido dele é dele e da defesa, e isso tem uma implicação séria, né? Porque o artigo 386 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses de absolvição. Quando o fato não constitui crime, quando ficar provado que não é o réu o autor do crime, né? Quando não houver prova suficiente para a condenação, são vários, né? Eu não vou ficar elencando aqui. Mas veja, o promotor e o advogado pedem que ele seja absolvido pelo 386, inciso 3. Não constitui o fato infração penal, tá? Ou seja, veja, nós temos uma mulher adulta com mais de 18 anos que vai para um local e consensualmente mantém um relacionamento sexual com um homem e que ejacula e daí todo mundo vai embora para casa. Isso não é crime, certo? Mas o juiz não absolve por isto. O juiz absolve pelo fato de não existir prova suficiente para a condenação. Ou seja, sempre ficará uma dúvida. Você não pode dizer que ele não tenha violentado, que o que não conseguiu é... Não foi possível provar. Ele foi na... Vocês viram o sorrisinho de ódio dessa mulher? Não foi possível provar. A dúvida vai ficar na tua cabeça. Porque, pelo menos na faculdade que eu estudei, todo mundo presume-se inocente, até que se prove ao contrário. Se não foi provado, ele é inocente. Qual que é a dúvida? Mas ele realmente não foi sabia. Possível provar. Mas não precisavam ter feito... Agora, mas não precisava ter falado do cheiro dela, não precisava ter falado que a menina não prestava para ser filho de ninguém. Isso torna bem suspeito, né? Então, doutora, eu acho que o único suspeito que sai desse dia é o teu pai. Porque o que ele fez com você para você ter essas ideias? Você tem tara por estupro, você torce para que ela tenha sido estuprada, deseja isso. E se ela não foi? Se ela mentiu, não teria sido melhor se é teu desejo por estupro? Que absurdo! E você pode falar o que quiser do advogado Gastão. Que ele foi grosseiro, que ele falou besteira, que ele revitimizou quem não era vítima. Mas, independente do que ele falou, deu certo. O cliente dele foi inocentado. E principalmente num caso que ele já nasceu condenado. Quase acabaram com a vida dele, destruíram a vida dele, da família. E ele conseguiu inocentar. Então o advogado foi perfeito. Deveria ter falado aquilo lá. E se precisasse falar de novo, teria que falar. E não foi mulher também que fez? Não, ela só depois é que veio uma mulher que daí... Olha, tudo homem. Gente, eu não sou contra homem, não. Adoro homem. Não, mas tem coisas, tem coisas, Solange, que eu sou gay, que eu vou preferir com gay. Exatamente. Entendeu? Você assim, faz à vontade. Lógico. Claro que todos os homens entendem. Inclusive, vocês entenderam agora porque a maioria dos homens acha que a mulher só serve para lavar louça e lavar roupa? Já que vocês pensam isso, que o homem não serve para fazer esse tipo de função? Então os homens têm todo o direito de achar que as mulheres não fazem todo tipo de função que os homens fazem e sirvam só para determinadas outras. Vocês estão entendendo o tamanho da bobagem que vocês estão falando? Urinar, sabe? E uma coisa que eu peço para as pessoas, gente, por favor, vamos pensar em camisinha, né? Não, mas ele não tava nem aí, né? Então, porque ainda, o bonitão da Balachita, se ele sabia que ela era virgem, porque também ela comenta, a Mariana... Nem ele e nem a virgem de Taubaté, né, doutora? E outra, Beto,
eu peço para as pessoas, cuide da tua vida, meu querido. Cada um faz o que quiser. Se não é gay, você não quer ter todo o direito de ser gay, que não julguem você? Então pare de julgar os outros, meu querido. Agora, é muito estranho, por isso que ela começa com uma teoria da conspiração, da existência de um grupo de pessoas que vende a virgindade. Gente, nós podemos pensar de tudo, né? Porque era de conhecimento de pessoas ali do meio que ela era virgem. Claro, doutora. Você também é virgem, né? Naquele dia, Por que você não vai lá vender tua virgindade? ela ingere algo que nós não Olha, sabemos o que é. mais de 18 anos não tem virgem prova de que- é uma a cada 10 Eu milhões. digo que essa moça estava dopada, senão ela E teria você vem acusado querer desde dizer o que tem primeiro uma dia de rede trabalho. que Ela não ia vende ficar esperando pra virgindade. descobrir. Gente, Faça-me um para. favor, mulher. Mulher que quer botar Vá culpa procurar o que de fazer. ter sido estuprada em determinada pessoa que tem dinheiro, ela não vai ficar dizendo que tem amnésia. Exatamente. Então, ela teria acusado desde o primeiro momento, ela não fala em estupro em momento algum. Agora, acham o quê? Que essa menina bebeu até cair, ninguém sabe onde que ela conseguiu essa bebida. Chegou em casa bêbada, inventou, praticou ela mesma conjunção carnal nela, para ela deixar de ser virgem, né? Para no dia seguinte dizer que não lembrava de nada, sem imputar o fato a ninguém. Mas que péssima, não? Péssima, péssima. E ó, veja só, nós temos uma decisão cautelar, tudo bem que é cautelar ainda, mas que obriga o Café de la Musique a pagar o tratamento psicológico dela. E o ginecológico, quem tá Então pagando? já tá indo. Diz que ela não foi estuprada dentro daquele local e que ela foi levada para um local em que o acesso era restrito por um frequentador do local e ela trabalhava no local. E com a autorização do dono, né, pra subir. E com a autorização do dono para subir, que diz que não se recorda de ter autorizado. Né, a imprensa... Que aqui, por exemplo, Vocês não sabem, vocês não viram o inquérito, vocês não viram as provas. Como é que vocês estão falando com tanta certeza? Com a situação que você viveu. Eu acredito que é um crime que vai ficar impune, né? Está impune, né? Eu acredito em você, Mariana. Eu acredito em você. Em que pese tudo aquilo que as outras pessoas dizem, eu procuro... Nós já vivemos tempos, doutora, onde o pouco que eu um vi branco foi acreditava no branco, só porque acusava um a negro. conclusão que eu chego- Né? eu Você perguntei acreditou na aqui, mulher eu mesmo queria sem prova, você nem analisou nada. e Como é que você tá eu dando tua queria opinião, mulher? ter vindo Dizendo nessa que audiência ela é de inocente e o forma cara é mais bandido? enfática. Qual que é a diferença de você pra uma racista? Só pelo tipo físico dela você tá tendo essa Eu convicção? lamento muitíssimo. Um absurdo sem tamanho. Que programa nojento. Que programa sujo. Espero que esse Beto Ribeiro um dia peça desculpa pela essa palhaçada que ele fez. E essa promotora, felizmente, ela tá aposentada, mas imagine quantas injustiças essa mulher já não cometeu. Quantas pessoas ela já não colocou na cadeia sendo inocente. E pra fechar com chave de ouro, mais uma fala do Betinho. eu acho que a gente não precisa nunca acabar com o outro pra conseguir algo. Acho que fica... Cara, o André, ele tinha vida igual a tua. Ele achava que nunca ia ser preso, pois não cometia crime. Só que por 15 minutos, ele conheceu o demônio. E disso, a vida dele virou um inferno. Essa menina queria jogar um cara inocente por 15, 20 anos na cadeia, onde ele ia ser estuprado e espancado todo dia. Ela fez uma rede social para difamar ele. O André viu os pais dele sendo destruídos. Possivelmente ele perdeu todos os amigos naquela data e fica imaginando ele em casa, sabendo que ele é inocente e passando por isso. E você vem me falar que não precisava destruir o outro. Ele queria que ela morresse. Ele queria que ela se enfiasse embaixo de um carro. Ele não tá nem aí. Com toda certeza deseja isso para ela hoje. Mas como é inocente, não é um bandido, ele não faz nada com ela. Mas se você vir me falar uma besteira dessa que ele não podia nem falar que ela tava fedendo... Crie vergonha nessa tua cara, Beto. Cresça e apareça.